Olá, queridos, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda sessão do nosso seminário. Quero convidar você a ficar de pé que está aqui. A você que está na sua casa, nos acompanhando também. Prestar atenção agora, a partir de então, no início desse momento que nós estaremos juntos aqui, emergindo na presença do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar, se acalmar um pouquinho de um sábado aí, para a gente se introduzir na presença do Senhor. Eu quero te encorajar, convidá-lo a atrair a presença dEle, com suas palavras. Eleve sua voz de adoração. Quem é o Senhor para você? O que você tem para entregar a Ele hoje? Vamos, queridos. Eleve a tua voz. Diga quem Ele é para você. Oh, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença para exaltar o Teu nome. Estamos aqui para entregar a nossa vida, para o Senhor quebrantar os nossos corações, para que não haja impedimento daquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Tira toda distração no meio de nós. Tira tudo que possa vir a interferir. Nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te adoramos, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és Rei. É o Senhor quem comanda a nossa vida. É o Senhor quem comanda as nossas emoções. É o Senhor quem reina na nossa casa. Nós somos do Senhor e tudo é para a honra e glória do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio de nós. Tenha liberdade em todas as casas que está acompanhando, Deus, aonde essa mensagem alcançar. Que o Espírito do Senhor vá também preencher todo lugar, preencher o nosso coração da presença do Senhor, porque nós queremos mais do Senhor. Ah, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Seja em nós, faça em nós, Deus. Nós entregamos essa sessão aqui, Deus, para o Senhor operar tudo que tiver necessidade de ser operado, e que o nosso coração não possa estar fechado, mas aberto para o Senhor, Jesus. O Senhor nos quebrar e nos moldar e nos encher mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Sim, nós te amamos. Sim, nós te amamos. Sim, nós te amamos. Vamos encher este lugar com nossa voz e adoração. Nós rendemos a Ti a honra, a glória, a força e o poder. A glória, a força e o poder. A honra, a glória, a força e o poder. A honra, a glória, a força e o poder. Sim, nós chamamos. Sim, nós chamamos.
amamos. Vamos declarar nosso amor. Sim, nós te amamos. Sim, nós te amamos. Sim, nós te amamos. Você pode começar a dizer palavras a Jesus de amor neste momento. Vamos abrir o céu sobre nós. Vamos chamar a atenção de Jesus. Senhor, nós convidamos, nós pedimos que o Senhor venha sobre esta casa. Nós pedimos que o Senhor desça sobre esta casa essa tarde. Em nome de Jesus, que o Senhor desça sobre nós. Que o Senhor rasgue o céu sobre nossas cabeças. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha. Que o Senhor venha com toda a força, com toda a autoridade. O Senhor venha sobre nós. Derrame mais uma porção de amor. Vamos declarar nosso amor por Jesus. Te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais. Te entregamos tudo, Jesus. Quando tu entras nessa sala, os mortos se levantam, pois a ressurreição em quem tu és. Vamos! Te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais, te entregamos tudo. Vamos, te amamos, te amamos, te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais, te entregamos tudo, Jesus.
Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Sim, nós chamamos. Sim, nós chamamos. Sim, nós chamamos. Sim, nós chamamos. Jesus, seja exaltado aqui, Pai. Seja exaltado aqui, Pai. Sim, nós chamamos. Nós chamamos, nós chamamos. Os mortos se levantam, pois a ressurreição em quem tu és. Os mortos se levantam. Meu coração é teu. Vamos com as palmas. Somente teu, Jesus. E vem consumir tudo que sou. Te dou permissão. Meu coração é teu. Vamos subir a montanha. E vem consumir tudo que sou, te dou permissão, meu coração é teu, somente teu. Vamos! Meu coração é teu, somente vamos, vem! E vem consumir tudo que sou. E vem consumir tudo que sou. Te dou permissão, meu coração é teu. Vamos, chamamos. Te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos, queremos mais, te entregamos todos, queremos mais. Jesus, sim, nós chamamos. Sim, nós te desejamos. Sim, nós te queremos. Mais, bem mais. Nós chamamos mais do que o ouro e a prata. Nós chamamos mais do que as coisas deste mundo. Nós chamamos mais do que o ouro e a prata. Nós chamamos mais do que as coisas deste mundo. Sim, nós chamamos mais do que o ouro e a prata. Nós chamamos mais do que as coisas deste mundo. Sim, do que o ouro e a prata. Nós te amamos mais do que as coisas desse mundo.
Sim, Jesus. Nós te amamos mais. Se nós te amamos mais, e a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o Rei. A morte e a morte venceste, e a tumba vazia agora está, e o céu te adora, pois teu é o reino, pois teu é o Rei, e tu é a glória, acima de todo nome está. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Esse nome é Nome de Jesus, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser vamos fluir, vamos fluir. Desce o céu e viesse aqui, ó, se rompesse o céu e descesse aqui, ó, se fendesse o céu e viesse aqui, ó, se rompesse o céu e descesse aqui.
rasga o céu e vem, assenta no teu trono. Rasga o céu e vem, toma o teu lugar aqui. Oh, se fendesse o céu e viesse aqui, oh, se rompesse o céu e descesse aqui, oh, se fendesse o céu e viesse aqui, oh, se rompesse o céu e descesse aqui. Rasga o céu e vem, assenta no teu trono. Rasga o céu e vem, e toma o teu lugar aqui. Nós desejamos rasgar o céu e vem, toma o teu lugar aqui. Os montes tremeriam, joelhos dobrariam, 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 ao ouvir a sua voz e ver você rasgando o céu, ao ouvir a sua voz e ver você rasgando o céu, ao ouvir a sua voz e ver você rasgando o céu, e ao ouvir a sua voz e ver você rasgando o céu, ao ouvir a sua voz e ver você rasgando o céu. Oh, se fendesse o céu e viesse aqui, oh, se rompesse o céu e descesse aqui. Pai, nós desejamos a sua presença. Fascina-nos, revela a tua face. Pai, nós queremos nos fascinar a cada dia, que os nossos olhos estejam fixados em ti, até o grande dia, até o dia da sua revelação, da sua manifestação. Não queremos que mais nada nos atraia, não queremos olhar para a direita ou para a esquerda. Queremos estar com nossos olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o alvo da nossa vida, a nossa esperança, a nossa convicção. Você pode glorificar e entrar nessa atmosfera. Satisfaça Deus, não há outro que mereça, não há outro que nos satisfaça, não há outro e não há outro.
sua presença, um lugar da sua habitação. Queremos que o Senhor se mova entre nós. Por isso nós entoamos louvores a Ti, declaramos o Teu nome e Te dizemos que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que não há outro além de Ti, que não há nada que nos satisfaça além de Ti. Ah, Pai, em Ti nós encontramos delícias, em Ti nós encontramos prazer eterno, em Ti nós encontramos alívio, descanso, proteção, provisão. Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, Tu és aquele que acalma a tempestade, Tu és aquele que nos coloca num lugar de calmaria. Apesar das circunstâncias, em Ti encontramos paz, shalom. E cada um aqui seja blindado, Pai, blindado pela Tua paz, guardado mente e coração por uma paz que excede todo o entendimento. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Você está feliz? Vocês estão felizes? Que bom. Pode se assentar por alguns instantes. Que maravilha ver num sábado com esse sol. Todos vocês aqui é uma alegria imensa. Assim, o povo é crente mesmo. Vocês são crentes, glória a Deus. Amém? Eu quero anunciar aqui alguns materiais que a gente trouxe. Esse material não é para levantar dinheiro para a igreja não, gente. A gente trouxe aqui, a gente queria dar tudo isso daqui. Mas, segura aqui para mim, Brunão, fazendo favor. São materiais, cara, que precisam fazer parte da sua lista devocional. Isso vai te trazer edificação. Então, a primeira coisa, esse livro aqui, O Mundo em Chamas, eu tenho a versão raiz dele, né? Essa daqui é a segunda capa. Eu li esse livro quando eu tinha 20 anos de idade. E você precisa ler esse livro que fala do avivamento no país de Gales, em detalhes. Você precisa saber o que aconteceu lá. Deus, Ele repete a sua maneira. Deus não faz nada novo. Tudo que Deus faz de novo é de novo. Então você precisa entender os passos que essa turma viveu. Depois você precisa ver também os erros. Por que um avivamento acaba? Por que tudo passa? Mas nem tudo passa. Esses avivamentos aqui, eles tiveram um período na história, mas nós vamos viver um tempo constante, sabe, de glória. Você sabia que você vai viver 1000 anos com Jesus? E Jesus aqui na terra, cadê? Deixa eu aproveitar e já fazer o gancho aqui, não estava previsto não. 1000 anos com Jesus. Você sabia que a terra não vai ser destruída? A terra vai ser restaurada. E nós vamos aqui habitar. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. A palavra de Deus diz: a terra não será destruída, ok, gente? Então nós vamos viver aqui 1000 anos com Jesus, governando de Sião, todas as nações. O governo dele vai se estender por toda a terra, e nós, como ministros de Deus, governantes da terra, estaremos com ele, até que o reino seja entregue ao Pai, e o Pai habite junto conosco, amém? Esse daqui também fala sobre avivamento de Azusa, Los Angeles, Rua Azusa. Você precisa conhecer, gente, o que aconteceu na Rua Azusa. Antes, na Rua Bonnie Bray, William Seymour. Você precisa conhecer isso. Então passa lá, já adquira. A palavra de Deus diz que nós não somos mais estrangeiros nesse mundo, mas somos co-cidadãos dos santos. Nós temos uma família, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E numa era em que a gente está vivendo, onde tem tanto falso apóstolo, você precisa conhecer o que são os verdadeiros fundamentos apostólicos. Então passa lá, esse livro aqui é uma bomba, gente. Você precisa ler. Já usei isso daqui no Propulsão, no início do ano passado, e sempre tem algum detalhe em algumas mensagens que eu uso. Isso aqui é um livro de cabeceira. E também, brincadeira. Esse daqui, gente, esse aqui é o xodózinho da Juntos por Ti. Um pedacinho do céu. Quem está estudando um pedacinho do céu aí? Olha só, gente. Quer casar? Quer formar uma família consolidada? Lê isso daqui. E não espera casar para ler não. Lê na fase de solteiro, na fase que você está namorando. Aprenda. Tem anos aqui, tem 50 anos de experiência de casado. Não, ainda não chegaram nisso não, mas estão quase. Eles estão lá vendo a gente, felizes da vida, queriam estar aqui. Eu vou fazer um aquário para o meu pai pregar aqui, a gente tapa para não ter risco de pegar Covid, mas eles estão morrendo de saudades. Vocês estão com saudade dele, gente?
Então adquira lá na lojinha. Esse livro também, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, também super importante para a família, para desenvolvimento de um relacionamento familiar estruturado. Esse combo, ó, comprou o Espaço com Deus, ganha o Ousado Amor, do Daniel Kolenda. Então, olha só, esse livro aqui precisa fazer parte do seu devocional. Ele é fininho, bem fininho, mas é uma bomba. Ele vai dar uma turbinada, vai te dar mais lenha para você queimar no secreto, espaço para Deus. E num tempo onde tanta gente vive agitado, a gente precisa encontrar esse lugar e dar prioridade para o Senhor. Eu já falei desse? Patrola, a patrola de Deus, como o nome já diz. O que eu falei ontem? Que Deus, ele utiliza 3 coisas para nos aperfeiçoar. Primeiro, palavra, diga comigo, palavra, espírito e patrola. Ele vai passando a patrola na nossa vida para romper o nosso vasinho. Ele vai passando o arado, uma ferramenta que vai limpando, tirando todos os pedregulhos. Ele nos rompe. Então você precisa entender como as circunstâncias, Deus, ele permite que certas circunstâncias aconteçam na sua vida para te aperfeiçoar, para que você seja aperfeiçoado à imagem e semelhança do Senhor. Então você precisa ler isso daqui. A gente está falando muito daquilo que contém aqui. E o livro do Jeff, o caderninho do Jeff. Aqui, ó, se você não trouxe o seu caderno para anotar, ou se você trouxe, mas você quer anotar num caderninho especial, vai ali e compre o caderninho feito pelo Jeff, ok? Destruindo Fortalezas, para você guardar com carinho as suas recordações, as suas anotações desse seminário. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Que bom, glória a Deus. Agora um momento especial, quero chamar aqui Pastora Su, vem cá. Está trazendo o quadro, que bom. O suporte ali para mim, alguém vai pegar, né? Tá jóia. Nós vamos orar pela pastora Su. Você está feliz que ela vai liberar nessa tarde? Isso daqui é assim, quando eu comecei a namorar com ela, eu falava isso, e ela não enxergava. Eu já sabia do depósito que Deus tinha colocado e estava depositando na vida dela. Ela não enxergava. Talvez ela até fale sobre isso. E hoje é uma alegria para mim poder orar aqui junto com ela, a gente trocar figurinhas sobre as mensagens, sobre aquilo que Deus quer falar com a igreja dentro da nossa casa. Como eu disse, né? Eu preguei ontem a mensagem dela, ela vai pregar hoje uma mensagem que a gente foi trocando ali, montando juntos. Que a gente entendeu que era melhor assim, que era melhor inverter. E aí cada um foi colocando a sua experiência com base naquilo que Deus ia ministrando a nós, em conjunto, lá no nosso secreto, dentro de casa. Então eu queria que você orasse, intercedesse, abençoasse a vida dela nesse momento. Queria chamar aqui, vem cá, Michela, para orar pela Su. Vem cá, Isa, para orar também, interceder pela vida dela. Meu Deus, é forte. Amém. Que privilégio, queridos. Essa mulher é uma mulher de Deus. Meu Deus, vou me emocionar. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós o engrandecemos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa tarde. Deus, assim como o pastor Dan falou, Senhor, existe um depósito precioso nessa mulher. Deus, o Senhor é intencional em tudo que faz. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor rompa com todos os limites. Eu oro, ó Deus, para que a Tua voz seja audível neste lugar. Eu oro, ó Deus, para que fortalezas sejam quebradas, destruídas, Deus. Deus, que os corações estejam abertos e sensíveis à Tua voz. Que o Senhor use com ousadia, com intrepidez, com a autoridade que o Senhor tem derramado sobre a vida da pastora Su. Essa grande mulher do Senhor, uma profeta das nações, Senhor. Deus, usa com ousadia e intrepidez, como o rio, o Senhor venha fluir. E que o Senhor flua, Deus, através da vida dela, Senhor. Que seja uma tarde marcada dos nossos corações. Que esse dia, Senhor, venha ser marcado, ó Deus, em cada coração que aqui se encontra, Deus. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, nós dizemos sim ao Teu Espírito. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Flua como rios de águas vivas, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Fala aos nossos corações. Usa a pastora Su com ousadia e intrepidez. No nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Então, costume de ser à noite. Boa tarde, gente. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Su. E confesso que é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde, para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem gerado em nossos corações. E confesso que para mim estar ministrando aqui é um grande desafio. É um grande desafio, como o pastor Dan, quando a gente se conheceu, eu era muito tímida, gente, vocês não têm ideia. Eu só faltava fazer um buraco assim, enfiar minha cabeça lá dentro, porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. E estar aqui está sendo um desafio, e eu estou querendo corresponder com aquilo que o Senhor tem gerado dentro de mim. É o que o pastor Dan ministrou ontem, né, os afetos limitantes. Então eu estou aqui para romper esses afetos que têm me limitado de corresponder àquilo que o Senhor tem para a minha vida, e vocês também. Isso é possível. E o tema dessa sessão é fortalezas mentais e a paternidade de Deus. O texto que nós vamos utilizar como texto base está em 2 Coríntios, abram aí comigo, por favor, capítulo 10, versículo 4 e 5. Que diz bem assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, são das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, o que são fortalezas? Fortalezas são conceitos que foram construídos na nossa mente, que foram edificados durante anos. É como a gente pegasse vários tijolinhos. Então, as fortalezas são tijolinhos e por tijolinhos, e que hoje serve de modelo, que serve de conceito para a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto e a maneira que eu ajo. Eu não sei se vocês já observaram aquelas brincadeiras de criança com massinha. Tem a massinha com várias forminhas. Tem aquela forminha de coração, tem aquela forminha, né, de estrelas, de sorvetinho. Então, imagine comigo que essas massinhas, ela é a nossa alma. Ela é a nossa psique. Então, muitas das vezes, a nossa psique, ela vai se conformar com aquela forma, né? Então, o que acontece? Os meus pensamentos, eles vão correr de acordo com esses modelos, com esses conceitos que eu fui estabelecendo durante a trajetória da minha vida. Então, o que vai acontecer? Vão vir pensamentos na minha mente que muitas das vezes eu não quero pensar. Certo? E aí, quando esses pensamentos vêm, eu falo, não quero pensar, mas o que acontece? Devido a essa forma, devido a esse conceito que foi estabelecido durante a minha vida, esses pensamentos, eles vão vir. Então, nós temos que entender que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada cristã, a nossa mente, ela vai ser revestida por anéis. Eu não sei se vocês já viram ou ouviram falar das árvores centenárias, daquelas árvores milenar. Quando você pega e corta ela, quando vocês observam dentro delas, vocês vão ver vários anéis, não é? Várias forminhas redondas. E isso corresponde a uma estação que aquela árvore viveu. É uma estação que às vezes ela passou de muita seca, às vezes é uma estação de muito frio. Então essas marcas ali, elas vão aprisionando a nossa alma. Então, o nosso funcionamento é da mesma forma. Uma outra analogia, né? A gente, desde o ventre da nossa mãe, a gente tem um cérebro. E o nosso cérebro, ele como fosse um computador. E ali ele contém um HD, que são os nossos neurônios e todo o nosso funcionamento cerebral. Então, o que acontece? Né? Dentro do computador existe um sistema operacional, certo? Vamos supor que é o Windows, que é o meu sistema operacional. Então, durante o tempo, eu vou instalando programas
nesse sistema operacional, eu vou criando pastas, e aí a gente cria aquela pasta boa, né? De momentos em família, momentos com os amigos, de festinhas, mas nós também criamos aquelas pastas ruins. Aquelas pastas negativas que são eventos traumatizantes, lembranças tristes, memórias, sabe, ruins. Então, o que segundo Augusto Cury, ele chama essas pastas negativas de pastas killer. Memórias killer. Por quê? Porque essas pastas negativas, ela assassina a nossa alma. E aí, o que geralmente a gente guarda dentro dessas pastas negativas? A falta de provisão. Eu conheço uma história de um jovem que ele ainda estava na adolescência. A família ela foi passando por um momento de muita escassez. O pai perdeu o emprego, e aí eles estavam no período de construção da casa, e aí ele teve que se submeter a um trabalho, porque não tinha renda dentro de casa. Então ele começou a trabalhar, e toda vez quando chegava no final do mês, ele recebia aquele dinheirinho, ele tinha que dar para o pai dele. Então, esse adolescente, esse jovem, ele foi construído, ele foi desenvolvido num ambiente onde que tinha escassez. Quando chegou um determinado período, ele se tornou um grande empresário. E aí, o que ele faz? Como ele tinha passado escassez na vida dele, ele começa a comprar. Na empresa, ele começa a estocar no trabalho, ele começa a estocar em casa. Por quê? Porque ele, devido a essas memórias negativas do passado que ele vivenciou, ele traz para o presente. E aí ele tem aquela compulsão, não, eu preciso estocar, não, eu preciso ter aquele medo interno dentro dele, que uma hora ou outra ele não poderia ter mais nada para comer. Então, por quê? Devido à falta de provisão. Quando a gente tem a falta de provisão, gera em nós um sentimento de agitação, de inquietação, de compulsão, de medo. A gente vê o exemplo desse rapaz. Ele tinha medo, entende? E uma das outras coisas, né, de experiências que compõem essa pasta negativa é a falta de afirmação. Quantos nós, durante a nossa história, não tivemos uma palavra de afirmação? Quantos nós crescemos e nos desenvolvemos com palavras de que você é uma burra, você é um burro, sabe? Não tem jeito para você, nada adianta, nada que você faz adianta. Você não sabe fazer nada direito, você é um imprestável, você é um inútil. Quantos de nós podem ter vivido em ambientes assim, rodeados de críticas? Eram críticas o tempo inteiro, eram exigência o tempo inteiro de que nada que você fazia estava bom ou suficiente o bastante. Então, ou por exemplo, no período de escola, a gente tem muita apresentação de escola, né? E aí tinha aquela determinada apresentação, você em casa, você treinou aquela música, semanas e mais semanas, no dia da apresentação você empolgada, ansiosa ali, não, hoje é o dia que eu vou apresentar, se arrumou todo bonitinho. Quando você chegou na apresentação, aquela pessoa que você mais desejava, seja seu pai, a sua mãe, quem sabe, uma pessoa muito desejada por você, ela não estava ali. E aquilo tudo foi gerando dentro de você, sabe, um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa, um sentimento de abandono, sabe? E uma terceira experiência que faz parte dessas pastas negativas é a falta de proteção. Quantos pais abrem brechas dentro dos seus lares? Por quê? Porque trazem a pornografia para dentro do seu relacionamento. Quantos homens e mulheres estão mergulhados na pornografia e não sentem prazer com seu cônjuge, só sente na pornografia. Paz, isso é sério, porque a gente está abrindo brechas no mundo espiritual e muitas das vezes Satanás vai aproveitar essas pequenas brechas para tocar na vida do seu filho, sabe? Seja no abuso sexual, seja em qualquer outra área, mas nós temos que entender, quando o abuso sexual ele acontece, essa pessoa, ela é destruída nos seus afetos, nas suas emoções, ela tem a perda do seu valor pessoal, ela tem a sua identidade corrompida. Por quê? Porque ela foi defraudada. Entende a seriedade disso? Então nós temos que proteger os nossos lares. Mas às vezes você não passou por um abuso sexual. Às vezes você teve uns pais muito presentes,
Sabe, aqueles pais amorosos, afetuosos, que sempre estavam ali do seu lado, mas eles eram tão inseguros, tão medrosos, tão cheios de agitação, tão cheios de inquietações, que eles acabavam não te protegendo. Por quê, gente? Pais ansiosos geram filhos ansiosos. Nós temos que entender que há um relacionamento de transferência. Então, ou você morava num ambiente extremamente conturbado, cheio de conflito, sabe, onde que existia agressões físicas, onde que existia agressões verbais, e diante daquela situação você simplesmente corria para o seu quarto, agachava naquele cantinho, tampava os seus ouvidos para não ouvir nada e só chorava. Ou muitas das vezes você tinha que se enfiar no meio daquela briga toda para tentar apaziguar, porque o nível já estava tão crítico que você não sabia o que fazer. Então são essas experiências, são experiências negativas que a gente vai, sabe, desenvolvendo durante a nossa trajetória de vida, que favorece para que nós nos tornamos umas pessoas medrosas, umas pessoas inseguras. Por quê? Devido à falta de proteção. Sabe? Então, essas experiências negativas, elas vão formando as marcas na nossa alma. Sabe? Elas vão marcando. Sabe aquela massinha que vai se formando quando a gente pega aquela forma? Então, essas experiências, elas afetam de forma direta na nossa mente, na forma como eu penso, na forma que eu sinto, na forma que eu ajo, porque é aquilo que eu recebi, é aquilo que eu aprendi. Entende? Então esses conceitos são imputados na nossa mente. Lembra que nossa mente é como fosse um HD? E dentro desse programa existem várias pastas? Então, o que acontece? Você tem uma pasta dentro do seu sistema operacional. Quando você quer abrir, o que você precisa fazer? Eu clico. Eu tenho que clicar, ou seja, ela não abre sozinha. Eu preciso acionar, eu preciso, que a gente chama de gatilho. Vocês lembram da situação que o pastor Dan, ele compartilhou com a gente ontem, sobre o trauma com tiros? Ele passou por esses eventos traumatizantes, mas só que acontece? Todas as vezes que ele ouvia aquele barulho de sirene, abria, o arquivo, que a gente chama a nossa mente, o nosso inconsciente, abria aquela determinada pasta e ele revivia toda aquela situação novamente, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções, com a mesma intensidade. E será que estava acontecendo o assalto naquele momento? Não estava, mas aquela determinada pasta, ela se abria e ela vinha e despertava dentro dele todos esses pensamentos. Ou, por exemplo, você estava numa rodinha de amigos, vocês estavam ali naquele momento descontraído, todo mundo brincando um com o outro, e de repente uma pessoa chega para você e brinca com você. Só que quando você ouviu aquela brincadeira, você recebeu como uma crítica. E aquela sensação de crítica trouxe ao seu coração o sentimento que as pessoas não me amam, as pessoas não me respeitam, eu não estou bem, as pessoas estão brincando comigo. E sabe o que está acontecendo aqui? Essa brincadeira foi apenas um gatilho. Foi um gatilho emocional que você estava reagindo ao passado, a uma memória do passado, uma lembrança do passado, e você reagiu ao presente. Então a nossa mente, o funcionamento da nossa mente é dessa forma. Entende? Então o que acontece? Quando essa pasta negativa ela vai se abrir, o que a gente realmente faz? A gente se depara com uma situação que mexe com as nossas emoções. A gente faz o quê? A gente foge. Não é assim, gente? Ou todo mundo fica? A gente foge. Por quê? Porque eu não quero que mexa naquilo ali. E aquilo me dá um sentimento, sabe? Que eu só quero sair daquele ambiente. Eu estou com medo de permanecer aqui porque aquilo ali vai me ferir mais. E a gente chama isso de agorafobia. O pastor Dan até mencionou um pouco isso ontem, que é o quê? É uma fobia do agora. A pessoa ela não suporta reviver toda aquela emoção novamente. Então o que ela faz? Ela sai do ambiente. Ela sai daquilo que para ela está gerando um incômodo. Sabe? E eu já li, vários artigos de psicologia falando que nós devemos evitar esses gatilhos. Gente, é impossível evitar os gatilhos.
Por quê? Porque as pessoas, a gente tem como evitar as pessoas? Não, até mesmo por quê? Porque elas não têm culpa. Às vezes é um cheiro de um perfume que a gente sente, às vezes é uma imagem que a gente vê, às vezes é uma pessoa que é semelhante a outra do passado que vai reativar aquela pasta negativa. Então aquele gatilho, ele vai o quê? Ativar, ele vai ser acionado. Então o segredo é: não fuja dos gatilhos. Nós não podemos fugir, porque senão nós não seremos curados, nós não seremos tratados, sabe? E o que acontece? Todas as vezes que essas pastas se abrem, todas as vezes que esses gatilhos emocionais, eles vêm, eu sinto que eu não sou amado. Será que só isso acontece comigo? Eu sinto que eu não sou amado, eu sinto que eu não sou aceito, eu acho que meus pais só brigam por minha culpa, os meus pais se separaram por minha causa, nada que eu faço direito, eu não sou aceito no trabalho, eu não sou aceito na escola, eu não sou aceito na igreja, ninguém me aceita no ministério de louvor. Então vem esse turbilhão de pensamentos devido a apenas um gatilho de uma situação mal resolvida no seu passado. Entende? E agora você entende porque muitas das vezes viemos na igreja, ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, mas nós estamos estagnados. Nós estamos parados. A sensação que as coisas estão aqui, na minha mente. Eu entendo que o Senhor está me comunicando, mas aquilo não desce. Ele para nas fortalezas, ele para nesses conceitos estabelecidos, que me impede de quê? Avançar, de prosseguir naquilo que o Senhor tem para mim. Lembra que Paulo diz em Romanos, capítulo 7, abre aí comigo, Romanos capítulo 7, versículo 21 e 23. Alguém pode ler para mim, por favor? Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele está dizendo: eu sinto o prazer na lei do Senhor, mas eu vejo que outra lei atuando, outra fortaleza atuando aonde? Na minha mente, nos meus membros. Entende? Então, membro, quando a gente pensa em membro fala de quê? Fala de decisão, fala de vontade, e nós temos que entender que a decisão, ela é feita a partir daquilo que eu sinto. Lembro? Pensamentos, sentimentos e emoções e vontades. Então a decisão é a partir daquilo que eu sinto. Então ele fala aqui: eu vejo atuando nos meus afetos, guerreando contra a minha lei que eu tenho em minha mente. Quem me libertará desse pecado? Quem me libertará dessa condição que me leva à morte? Então a luta de Paulo aqui era com seus afetos. Ele tinha prazer na lei do Senhor, ele tinha a lei, ele tinha a palavra na sua mente. Porém, existiam fortalezas, existiam os conceitos. Então ele acabava sendo movido. Ele tinha que guerrear contra essa lei que era mais forte que ele, que eram os seus afetos. Então a gente vê que Paulo, ele estava sofrendo das mesmas coisas que a gente padecia. Agora você entende por que você não avança na caminhada cristã? Vocês percebem o que atrapalha? Porque todas essas memórias negativas se tornam fortalezas, que são aqueles tijolinhos, lembra? Tijolinhos por tijolinhos, que vão formando e edificando essa fortaleza. E nós temos que entender que essas fortalezas, elas estão ligadas e geram um sentimento de falta de aceitação. A falta de aceitação nos gera em nós um sentimento de ansiedade. Abram comigo em Romanos capítulo 5, versículo 1.
Diz bem assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Jesus Cristo. Por que nós sentimos paz? Porque nós temos aceitação do Senhor. E quando eu não me sinto aceito pelo Senhor, o que acontece? Vem a ansiedade. Entende? A ansiedade é um sentimento que está literalmente ligado à falta de aceitação, a uma mente que não se sente aceita. Queridos, ansiedade é um sentimento. Ansiedade não é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado? É a gente andar em ansiedade, é a gente permanecer em ansiedade. Jesus fala em Mateus capítulo 6, no versículo 25 e 26, ele diz bem assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Então, o que é o comer e vestir? É uma necessidade básica de um ser humano. Agora, qual é a necessidade acima do comer e vestir de um ser humano? É se sentir aceito. O que faz você permanecer na igreja é você se sentir aceito. O que faz você permanecer num grupo de amigos é porque você se sente aceito. Então o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir aceito. Só que nós temos que entender que a maior necessidade de um ser humano é ser aceito por Deus Pai. Porque eu preciso, se eu não me sinto aceito pelo Pai, e se eu não tenho sentimento de pertencimento, de filiação, logo vem ansiedade, logo eu sou governado pela minha alma. Entende? Então é algo que a gente precisa entender. Então o que a gente atende? Peraí, gente, só colocar aqui. Então a gente falou da falta de aceitação. A falta de aceitação, deixa eu escrever aqui. A falta de aceitação, ela gera em nós ansiedade. E a ansiedade, ela está relacionada a duas coisas: futuro e desempenho. Então a gente observa que a ansiedade, ela vai ser relacionada a esses dois campos. Futuro, como eu não me sinto aceito, eu não vejo Deus como meu Pai, logo eu não vejo Deus como meu provedor. Entende? Então, logo quando eu penso em futuro, gera aquela ansiedade. Agora, Deus, Ele nos proíbe a planejar, a pensar no futuro? Não, certo? Mas no momento que entrou a inquietação, a agitação, o medo, a insegurança, a gente percebe que a ansiedade, ela entrou. E aí não pode. E uma outra área que a gente vê a ansiedade, ela está relacionada com desempenho. Como eu tenho várias pastas negativas dentro de mim, pastas de rejeições, pastas de frustrações, o que acontece? Falta de afirmação, eu exijo de mim. Eu tenho que ter um nível alto de rendimento, de desempenho, sabe? Eu sou aquela pessoa movida por números. Não, foco, não, resultado, tem que ser resultado, eu tenho que dar resultado. Então é uma pessoa que ela é movida pelo desempenho, e isso está atrelado à ansiedade. Porque pessoas assim, elas têm a necessidade de ajuntar, sabiam? Ajuntar coisas, ajuntar roupas, ajuntar bens, ajuntar dinheiro. Ela tem a necessidade de ter títulos e mais títulos. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, que emenda uma graduação, uma pós, um mestrado, a vida inteira. É a necessidade de ter títulos, a necessidade de ser o funcionário do mês, o melhor funcionário, a necessidade de ter cargos elevados na empresa, a necessidade, sabe, aquela coisa, é necessidade. Por quê, gente? Devido à falta de aceitação.
como ela não teve palavra de afirmação durante a sua vida, ela quer buscar dos outros. Então eu preciso de resultado, eu preciso de desempenho, porque tá vendo como é que eu tô? Eu tô bem, olha só o que eu já conquistei. Porque ela quer que as pessoas olhem para ela. Ela quer que as pessoas dêem uma palavra de afirmação para ela, porque é uma coisa que ela não recebeu. Então a gente percebe que a falta de aceitação, a ansiedade, ela gera isso em nós. Então, vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês, gente, isso que eu estou compartilhando para vocês? Então, o que a gente tem que entender? Posso pagar aqui, gente? A ansiedade é como se fosse uma árvore. E dentro da árvore a gente tem vários galhos, certo? Então, uma pessoa perfeccionista. Quem é perfeccionista aqui? Tem alguém perfeccionista? Deixa eu ver, levanta a mão. Gente, você é ansiosa. Uma pessoa perfeccionista é uma pessoa ansiosa. Outro galho, uma pessoa medrosa. Quem é medrosa aí, gente? Levanta a mão. Uma pessoa medrosa é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa crítica. Ninguém é crítico aqui não, né, gente? Não, imagina. Uma pessoa crítica é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ciumenta. Eita, Senhor, fala, Deus. Tem alguém ansioso aí? Tem gente que é ciumento aí? Ninguém, né? Não tem. Então, o ciúme está ligado a uma pessoa ansiosa. Por quê, gente? Porque a pessoa ela não se sente o suficiente para outra pessoa. E aí, a todo momento, ela tem medo de perder. Ela tem medo de ser trocada. Então, ela tem a necessidade de ficar ali, em cima. E isso gera nela a ansiedade. Irritação. Tem alguém irritado aí? Só tem gente mansa aqui, né? A irritação é fruto da ansiedade. E a gente tem que entender que a irritação, ela está ligada, ela está atrelada à insatisfação. Todas as vezes que eu sinto insatisfeito com alguma coisa ou alguma situação, eu fico irritada. Porque aquilo me desagrada. Não tem como seu marido pega a roupa, pendura em cima da mesa da sala e deixa lá. Nem em casa não acontece isso não, gente. Só lá no Japão, entendeu? Então, como eu sei que aquilo ali me incomoda e aquilo ali não é o lugar, eu fico insatisfeita, aquilo ali me irrita. Então, isso é ansiedade. Pessoas que se envolvem em planos e mais planos, projetos e mais projetos, é uma pessoa ansiosa. Gente, a ansiedade, ela se faz presente em nós desde a queda. Como o pastor Dan mencionou na ministração passada. Então, se a gente não se atentar, você vê como é que ela apresenta? Diversas formas. A gente tem muita concepção que a ansiedade é só quando é o transtorno. Eu estou mal quando tenho o transtorno de ansiedade. Quando eu estou agitado, quando eu estou com ataque cardíaco, quando eu estou com sudorese. Só que a ansiedade, ela já vai sinalizando em pequenos sintomas. Em pequenos comportamentos a gente vai vendo. Então, aquela pessoa que se envolve em projetos e mais projetos. A gente vai ver na Bíblia Salomão. Salomão, ele escreve em Eclesiastes 2.
Ele fala assim: me entreguei aos prazeres da vida, construí casa, construí palácio, plantei plantas, pomares, sabe? Ajuntei ouro, prata, pedras preciosas. E aí a gente vê que no capítulo 2 ele se envolveu com tudo. Até com os uniformes dos servos do seu palácio, ele se envolveu. Gente, que rei consegue se envolver até com o uniforme do seu servo? Então, por que Salomão ele fazia tudo isso? Devido à falta de aceitação. Ele tinha necessidade de quê? De ser reconhecido, dele impressionar as pessoas. Vocês se lembram da rainha Sabá? A rainha Sabá, ela ficou impressionada com o desempenho de Salomão. Então, uma pessoa cuja mente é projetos e mais projetos. O que é isso, gente? Ansiedade. É ansiedade. Quem já viu aquelas pessoas que ficam só na roeção de unha? O tempo inteiro roendo unha, aquela agitação. Você já viu aquelas pessoas que ficam assim? Sabe? Pernas inquietas, cabecinha balançando, mãos. É agitação, é uma pessoa ansiosa, é aquela pessoa que está lá assistindo televisão, assistindo filme, do nada ela levanta, ela começa a andar pela casa. Por que você está andando? Não sei, estou andando. Entende? Então, tudo isso são sintomas de ansiedade, sabe? E por quê? Porque, o que acontece? Alguém já conhece alguma pessoa que não consegue ficar em casa? Você já viu aquelas pessoas? Alguém já está entregando aqui. O negócio está ficando sério, acho que eu vou pular essa parte. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem necessidade de fazer atividades. Você já viu que a pessoa se programa? Não, amanhã eu preciso ir na casa do meu amigo, eu tenho que ir na casa dos meus pais, eu tenho que ir na praia, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que fazer isso, aquilo. Trocentas coisas no dia e nem sei como é que vai fazer, mas está lá no planejamento. Então, o que essa pessoa, sabe por que ela está assim? Porque ela tem medo de se sentar com ela mesma. Entende? Porque quando a gente está em atividades, mais atividades, a nossa mente, ela está ocupada. E aí, quando eu paro, estou sozinha. E aí, o que acontece? Eu tenho que me deparar com meus conflitos. Eu tenho que me deparar com as dores da minha alma. Vocês estão entendendo? Ou às vezes, é aquela pessoa que é um poço de tranquilidade. Você olha para ela e fala: gente, quem dera eu com essa tranquilidade toda. Sabe, a pessoa, sim, parece que respira até de forma mais tranquila. Só que dentro dela, só tá os pensamentos acelerados. Só taquicardia, sabe, naquela agitação. Mas o que ela faz? Ela internaliza. É o que a gente chama de somatização. Os pensamentos acelerados descem para os sentimentos e para as emoções. E ali ela internaliza, porque tem gente que é ansioso, ele põe para fora. É irritado, grita, faz isso, faz aquilo. Outros se contêm. Só que ele vai sobrecarregando o corpo. Uma hora ou outra, o corpo fala. O corpo não suporta mais. E isso vai se apresentando nas doenças psicossomáticas. Psoríase, alopécia, intestino irritável, como o pastor Dão compartilhou conosco ontem, que ficou 10 dias internado no hospital. Foi revirado, pé, da ponta do fio do cabelo, e não tinha nada. E simplesmente o médico chegou para ele e falou bem assim: como é que está sua mente? Então, as nossas emoções, ela tem um peso sobre nós. Nós precisamos dar importância àquilo que eu sinto, aquilo que eu estou pensando, aquilo que está pairando em meu coração. E eu poderia aqui ficar horas, gente, falando da ansiedade.
de como ela apresenta, de como ela se manifesta, mas tudo deriva da falta de aceitação. A raiz disso tudo é a falta de aceitação. Então, umas pessoas com pensamentos mais acelerados vai propiciar a desenvolver um transtorno de ansiedade. Aquelas outras pessoas que são mais emotivas, sabe? Mais sentimento. Ela desce para o coração e fica ali no coração. Essa pessoa tem tendência à depressão. Porque ela internaliza tudo aquilo. Mas, pastora Su, diante de todas essas situações, como a gente vai romper essas fortalezas que nos aprisionam, que nos impedem de avançar e prosseguir? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, você precisa conhecer quem é o seu pai. Primeiro ponto, o pai, ele perdoa. Você não precisa se sentir culpado. Você não precisa ficar preocupado com seus resultados, com o seu desempenho, como você está se desenvolvendo. Sabe, Ele quer, a única coisa que o Senhor quer é o seu coração. É a única coisa que Ele precisa. Às vezes você fica naquela cobrança, sabe, se punindo, se cobrando. Por quê? Porque durante toda a sua trajetória de vida, você foi cobrada. Você foi exigida, ou às vezes você carrega um sentimento de culpa por ter errado, por ter feito decisões, por ter tomado, sabe, decisões erradas no passado, que foi contrário, desagradaram o Senhor. Sabe, vivendo uma vida quebrando princípios. E nós temos que entender que isso nos leva às compulsões. Você já viu aquela pessoa que tem compulsão por comida? Come pouco ou come muito? São compulsões. Dormir, dorme pouco ou dorme muito? Seja na pornografia, sabe? Porque a nossa mente, devido à ansiedade, lembra a agitação que fica aquela pessoa ansiosa? A nossa mente, ela vai em busca de alívio, sabe? E aí entramos nas compulsões, porque são válvulas de escape para as dores da nossa alma, que nós não estamos conseguindo suportar. Então, o pecado são maneiras de buscar alívio de um coração não tratado. Mas eu quero te dizer, Deus perdoa. Você não precisa carregar consigo o sentimento de culpa. Sabe, o pai, ele não nos deixa. Às vezes você foi deixado pelo seu pai, às vezes você foi deixado pela sua mãe ou por uma pessoa querida, ou muitas das vezes nasceu num ambiente onde que não tinha a figura do seu pai, onde que não tinha a figura da sua mãe. Mas uma coisa que eu quero dizer para você nessa tarde, o pai nunca nos deixa. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é um pai que ama, ele é um pai que protege, ele está conosco, ele nunca nos deixa só. Então, o pai, ele provê o nosso pão de cada dia. Mas nós temos que entender que de falta nós não vamos passar, porque ele nos supre. Mas faltar é diferente de privação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. O Pai cuida de todas as coisas. Olha o que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Meus queridos, vocês não precisam ficar preocupados com as coisas dessa vida. Você não precisa ficar preocupado com amanhã. Porque o Pai está trabalhando, sabe? Ele está cuidando. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Porque Ele trabalha, gente. Ele não descansa, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então nós precisamos descansar neles. Sabe? Então, irmãos, existem várias pastas negativas dentro de nós. E o que o Senhor mais quer é que nós
venhamos ressignificar todas elas, todas essas memórias ruins. E sabe o que Ele quer? Ele quer que a gente deposite nele. Sabe? Para quê? Que aí eu vou depositar diante do Senhor e com Ele vai transbordar o meu coração um amor inigualável. Que eu vou chegar ao ponto daquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me machucou, eu vou transbordar amor sobre a vida dela. Sabe? Colocar brasas vivas sobre a cabeça. Paulo vai dizer que amontará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí essa pessoa, você vai estar jogando amorzinho nela, né? As brasas vivas. Ela fala, uai, por que aquela pessoa está me tratando desse jeito? Nossa, eu fiz tanto mal para ela. O que está acontecendo? E a partir daí, você está depositando amor na vida dela. Gente, o amor nos constrange. O amor nos constrange. Então, a partir daí, ela vai estar aberta e ela vai mudar a forma de te tratar. E vocês juntos vão criar novas pastas, novas memórias boas, sabe? De lembranças afetuosas, de lembranças felizes, amorosas, sabe? E aí vocês entram num processo de ressignificação. Agora, essas memórias ruins, elas nunca vão deixar de existir, gente. A gente não tem como deletar. A gente não consegue excluir. Agora nós temos o poder de ressignificar todas elas. Cabe a nós. É uma decisão nossa. E aí eu estou disposta a jogar brasas vivas sobre a cabeça dela. E a partir daí, juntas, nós vamos ressignificando esse passado, essa história. E aí, o que vai acontecer? Esses gatilhos novamente, esses gatilhos ruins não vão ser acionados. Eles não vão surgir mais. Por quê? Porque você renovou os seus pensamentos. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, quando você parte desse lugar de renovação da mente, eu começo a desfrutar disso. E aí esses gatilhos negativos, eles não vão ser ativados mais. E a segunda coisa, né? Primeiro é conhecer quem é o Pai. Segundo, você precisa entender como Ele trabalha. Jesus vai falar, não andeis ansiosos pelo dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus está dizendo aqui, não andeis ansiosos com o que há de comer ou beber. Vocês lembram dos pássaros? Que não plantam, não colhem, não se ajuntam em celeiro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para os discípulos que a providência do hoje, Deus dará quando? Deus dará hoje, mas o amanhã, Ele dará amanhã. Então, o amanhã a Deus pertence. Então, esse texto está ensinando para nós que nós não podemos ficar inquietos, que nós não podemos ficar agitados, sabe, preocupados com o amanhã, porque amanhã Deus trará os seus cuidados. Sabe, queridos, o tempo do diabo que ele quer usar tem nome. O nome é amanhã. O tempo que Deus quer que nós nos coloquemos também tem nome, é o hoje. Entende? Mas Satanás, o que ele quer? Te colocar as preocupações do amanhã. E aí a sua mente, ela vai. Fica preocupada com isso, com aquilo, aquilo outro. E aí, muitas das vezes, nem vai acontecer, gente. Não é assim? Vem as possibilidades, e as possibilidades sempre são ruins. Negativas. Né? Tudo vai dar errado.
Então, Deus está querendo nos colocar no hoje. A gente precisa viver o aqui e o agora. E o amanhã, Deus trará os seus cuidados. Então, uma coisa que o pastor Dan, ele estava muito inquieto há um tempo atrás, era com preocupações com o amanhã. A preocupação dele era, amor, nós vamos viver de forma integral do ministério? Como é que eu vou sustentar vocês? Como é que eu vou colocar pão dentro de casa? Sabe, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a escolinha da Maluzinha? Sabe, como a gente vai viver de oferta em tempos de tribulação? E de repente, o Senhor tocou a mente dele e falou bem assim, que o amanhã é dele. E no amanhã, o papai, ele trará os seus cuidados. Ao amanhã a Deus pertence. E muitas das vezes, sabe, a gente precisa entender que Deus cuida de nós. Ele providencia os cuidados dele. Gente, é nos mínimos detalhes, eu não sei vocês, mas eu vejo o cuidado do Pai nas pequenas coisas. Como é lindo, gente. Sabe, é poderoso, Deus, ele é perfeito. Ele vai providenciar, porém, no tempo dele e do modo dele. Porque às vezes a gente quer colocar da nossa forma, né? Não, tem que acontecer desse jeito. Mas Deus pode mudar as leis dessa terra, se for necessário pela sua vida. Vocês têm a noção de como isso é profundo? Então, entenda uma coisa, não existe milagre sem necessidade. Escuta, não existe milagre sem provação. Então, não existe milagre sem necessidade. A palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Falta a gente não sente porque Ele é tudo para nós. Mas privação, muitas das vezes Ele vai fazer a gente passar. Por quê? Porque muitas das vezes um pai priva um filho. Pais, vocês privam seus filhos? Seu filho chega, mamãe, eu quero melão. Não. E aí ela chora. Né? E aí, às vezes, ela, não, mãe, eu quero agora. Aí você fala, minha filha, agora não. Mamãe vai dar depois. Então, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo? A gente está privando. Para quê? Para que essa criança se desenvolva, para que essa criança ela amadureça, para que essa criança, sabe, ela venha crescer, amadurecer. Então, muitas vezes, o Senhor vai nos privar. Ele vai nos privar. Para quê? Para que haja em nós crescimento, para que haja em nós amadurecimento na caminhada cristã. Olha aqui que Jesus fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 14. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer de necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, a primeira coisa, eu preciso saber o quê? Quem é o Pai? Segundo, eu preciso saber como Ele trabalha. E terceiro ponto, autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso me entender. Olha o que Filipenses diz em capítulo 4, no versículo 8. Alegre-se no Senhor. Jesus está dando uma ordem. Alegre-se, perto está o Senhor.
Deus está dando uma ordem alegre. Ele está dizendo: seja o equilíbrio de vocês. O equilíbrio de vocês deve ser conhecido por todos. As pessoas precisam ver a Pan como uma pessoa equilibrada. Só que além das pessoas enxergarem a gente como uma pessoa equilibrada, nós precisamos nos enxergar. Eu preciso me autoavaliar. Eu preciso entender qual é o meu funcionamento. Qual é a maneira que eu penso, o que permeia nos meus pensamentos, o que permeia em minhas emoções, quais sentimentos eu sinto. Gente, é nomear. E a partir das minhas emoções, dos meus sentimentos, a maneira como eu ajo. Então esse é o processo de autoconhecimento. Então a gente precisa se autoconhecer para que de fato a gente seja equilibrado. Porque se eu não tenho clareza sobre isso, como que eu vou me manter equilibrado se eu não consigo nem pensar o que me desequilibra? Entende? Vocês conhecem uma pessoa que uma hora está super eufórica, alegre, não sei o quê, de repente, borocochô, triste. E aí precisa se autoavaliar. O que me levou a isso? Porque essa mudança de humor, o que pairou na minha mente, o que pairou no meu coração? Para quê? Para que a gente possa descer para o próximo versículo. Não se anseiem mais em tudo. Coloque diante de Deus suas preocupações com oração e súplica. Então você precisa discernir o que te desequilibra. Para quê? Para que você coloque diante do Senhor com oração e súplica. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo controlar esses pensamentos, eu não consigo controlar as minhas vontades. Isso é pobreza de espírito, gente. Isso é suplicar, fala, pelo amor de Deus. Sabe? Ter esse coração. E aí, a partir daí, você vai colocar o Senhor com você. E essas muralhas, elas vão começar a cair. Sabe? E aí você vai dizer: Pai, eu sei que você é meu Abba Pai. Eu sei que você é meu paizinho querido. Eu sei que o Senhor está me protegendo. Eu sei que nada me falta. Sei o Senhor está comigo a todo tempo. Então eu começo a declarar essas palavras diante do Pai. E isso vai enchendo o meu coração de gratidão. A gratidão é um antídoto, cura. Nós temos que ser gratos a todo tempo, em todo tempo. Em tudo sejamos gratos. E aí o quarto passo, transparência. A gente precisa ser transparente para a gente ser curado. E quando eu falo de transparência, eu não estou falando somente com o Senhor. Olha aqui que Jesus fala no Tiago capítulo 5, no versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, enquanto a gente tiver vergonha de confessar as nossas culpas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente não vai ser curado. Agora, quando a gente decide abrir o nosso coração, ser homens e mulheres de vidro, transparentes. Olha, eu tenho fraqueza nisso, eu tenho dificuldade nisso, no passado eu já fiz isso, eu errei, sabe? Falar das suas fraquezas é confessar uns aos outros para serdes curados. E aí, a partir disso, você vai ser plenamente curado nos seus afetos. Nós temos que entender que Jesus, ele é o Verbo. E a palavra verbo significa palavra perfeita.
Jesus é aquele que cura, ou seja, a palavra é a verdade, a comunicação, é o confessar uns aos outros, é a comunicação, ela cura e ela destrói essas fortalezas. Quinto ponto, jejum. Jesus fala que tem castas de demônios que só são expulsos por meio do jejum e da oração. Vocês se lembram da história de Saul? Isso é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, porque o pastor Dani vai estar mencionando sobre isso na próxima sessão. Spoiler. Então, agora vocês precisam entender que o medo, ele atrai os espíritos malignos. Uma pessoa que vive refém do medo, ela se torna uma pessoa que parece que tem um imã para as ações de Satanás. Então, os inimigos, eles vão aproveitar desse medo para atuar sobre a sua vida. Seja numa desobediência, seja atuando nas suas carências. Então, ele vai criando, ele vai vendo formas para aproveitar dessa sua vulnerabilidade de medo para atuar. Então, existem castas de demônios que só são rompidas, quebradas por meio do jejum e da oração. Mas, enquanto nós não sentimos a aceitação de Jesus, nós vamos buscar alívios, seja na pornografia, seja no adultério, seja na comida. A gente entra em processos de compulsões. E aí, Satanás vai o quê? Aproveitar dessas situações. Para fazer com que você se torne refém do pecado, sabe? E aí, a gente só vai conseguir se libertar de certas coisas com jejum e oração. Então, para a gente fechar essa segunda sessão, eu vou voltar no texto base em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O texto, Paulo está se referindo às fortalezas. Quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, eles passam pelo rio Jordão. Mas antes deles entrarem nessa terra prometida em Canaã, havia um obstáculo. Muitas pessoas acham que Canaã é a nossa vida na eternidade. Canaã é a nossa, não é a eternidade, porque em Canaã contém inimigos. Canaã é referente à nossa caminhada cristã. E na nossa caminhada cristã nós vamos ter o quê? Inimigos. Nós vamos ter que lutar contra o pecado. Nós vamos ter que lutar contra os demônios, contra Satanás. Então, a terra da promessa, para chegar na terra da promessa, havia uma fortaleza. Qual era a fortaleza, gente? Alguém sabe? Jericó. Jericó. E quando a gente pega o significado de Jericó, se refere a maldição. Se refere a palavras malditas, de experiências ruins, que foram construindo tijolinhos e tijolinhos, que foram te impedindo de desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida, te aprisionando no pecado, sabe? Nessas experiências, nessas memórias negativas. Então a gente observa que antes deles acessarem a terra da promessa, havia um obstáculo. Esse obstáculo era as muralhas de Jericó. Eram as fortalezas da mente. Eram os conceitos que foram formados, que foram estabelecidos durante a trajetória de vida. E como eles venceram, como eles destruíram essa fortaleza? Primeiro, eles se predispuseram a obedecer. Jesus falou: santificai-vos, porque o amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Segundo, você precisa se predispor, você precisa querer. É decisão, gente. É sua decisão se você quer romper essas muralhas. Se você quer quebrar esses conceitos que foram estabelecidos na sua vida, que foram formando, sabe, a maneira como você pensa. Então é uma decisão. Terceiro, eles se preparavam para isso. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a rodear aquela muralha. E foi só um dia? Foram vários dias. E sabe o que eu entendo? Que você precisa se avaliar. Você precisa conversar com você mesma. Você precisa sentar no divã, mas apenas um dia? São várias vezes. A gente vê Davi chegava diante do Senhor com súplica, e ele pegava, se colocava no divã e falava: por que está abatida a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Davi se colocava no divã. Ele se questionava: o que estou sentindo? O que está pairando em meu coração? O que está em minha mente? Quarto ponto, eles não só rodearam para avaliar, mas como também eles subiram aquela fortaleza. Ou seja, você precisa se colocar acima do seu problema. É acima. Sabe? Levanta a sua cabeça. E aí, a partir daí, você vai colocar Deus, você vai trazer Deus junto com você. E sabe o que eles fizeram quando eles subiram nessa muralha? Eles levaram a presença de Deus. Eles subiram com a arca, gente. É a arca. E você só vai conseguir destruir essas fortalezas quando você colocar Jesus. E aí você vai destruir essas fortalezas. A presença dele, a manifestação da sua presença, da sua glória. Isso tem que fazer parte de nós, gente. Não é um dia, é todos os dias. É transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação, ela é todos os dias. Sabe? Mas além deles terem rodeado não só um dia, mas foram vários dias. Ou seja, você vai precisar sentar com você várias vezes. Você vai precisar ler a Bíblia várias vezes, dia após dia. Sabe? É mergulhar na presença do Senhor. É você fechar a porta do seu quarto em secreto e chorar, suplicar, orar. Com pobreza de espírito: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou cansada de viver estagnada. O medo não vai me parar. Eu vou avançar, mesmo que isso me doa. Mas eu quero avançar e caminhar naquilo que Ele tem para mim. É caminhar em obediência. É corresponder àquilo que Ele tem nos vocacionado, aquilo que Ele tem nos comunicado, aquilo que Ele tem gerado dentro de nós. Mas para isso, a gente precisa se predispor. O Senhor comunica. Cabe a mim a decidir se eu quero romper essa fortaleza, se eu quero quebrar esse conceito, destruir essas fortalezas. Sou eu que preciso me colocar. O Senhor manda o Espírito Santo para nos conduzir, de dar-nos estratégias de como eu devo agir, do que eu preciso fazer. O Senhor está sempre conosco, mas eu preciso me predispor a isso. Outra coisa, eles tocaram as trombetas, e você vai dizer em alta voz: eu estou com o Senhor. Ele é o meu Pai. Ele é meu Abba Pai, meu Paizinho querido. E com o
Senhor à frente, eu vou vencer. Eu vou avançar. Eu vou destruir tudo isso que me impede de prosseguir, de preparar o caminho para a sua volta. Senhor, meu coração se anseia por isso. Meu coração queima para o nosso encontro, para eu encontrar contigo, Senhor. E isso a gente só vai conseguir quando a gente romper com esses afetos limitantes. Lembra de Paulo? Ele tinha em sua mente a lei do Senhor, mas os seus afetos estavam limitados. Nós precisamos ser curados. E aí, trombeta, sabe qual é o significado de trombeta? É adoração. É a gente adorar ao Pai em espírito e em verdade. É a gente colocar aquela música dentro de casa e chapar dentro de casa, sabe? É pegar a minha vassourinha lá, dançar com Jesus. E a partir disso, eu vou derrubando essas fortalezas, eu vou destruindo essas muralhas que me impedem a prosseguir naquilo que Ele me vocacionou. Isso é possível, gente. Isso é possível. Eu nunca imaginei estar ministrando aqui. Nunca. Isso que eu estou dizendo para vocês é a minha vida. Eu não estou falando algo que eu estudei. É algo que eu estou lutando para destruir. Todo esse conceito, todas as palavras que foram lançadas sobre a minha vida, que não diz respeito do que o Pai fala a meu respeito. Não é a identidade que o Senhor fala sobre mim. É decisão, é entrega, é renúncia, é morrer, martírio. Glorificado seja o teu nome. Amém, gente.